E aí, vocês estão bem? Estamos bem, muito feliz de começar esse quadro. Sempre sonhei chegar aqui. Como é mentira, né? Eu falei que agora, comecei aqui, né, com o quadro. Daqui a pouco, meu filho, vocês vão ver na Globo. É isso que eu eu tô quero. pegando gosto do nova negócio. Eliana Não, brasileira. eu tô A gente pegando prefere gosto. o SBT, né, Tati? Nós, como fãs do Silvio Santos, como Sim. somos. A Eliana brasileira. É, a Eliana brasileira. A Angélica e a Xuxa. A Angélica, a Xuxa Gente, mas brasileiras. eu diferente Ah da lá. o máximo que eu sonhei foi isso aqui, eu tô muito feliz. Do quê? Em ser Porque eu sou entrevistada? super, sou super low profile, né? Então, tipo, pra Vamos mim mudar estar isso. aqui, eu tô no auge da exposição. Você é low profile, mas você é a maior e melhor palestrinha do nosso meio. mas Ela tá no lugar certo. E por isso que ela tá nesse Ela tá no projeto. lugar certo. Me colocaram, tá, gente? Foi Ah assim, lá, ah lá. ó. Você vai. Deixa eu contar pra vocês, ó. Hã? Primeira gravação. Já foi nervosa, gravado, né? nervosa. Já tem coisa gravada. Vamos 4 episódios. Não, eu tô já. nervosa agora também. Tá, né? Eu tô nervosa, não quero falar. Aí a Stephanie. Pra falar no quadro dela. Aí a Stephanie, Na no nosso apresentação, eu falo uma parte, você fala outra. Não, fala você, fala Só você, fala só tudo, você. Fala tudo. Querendo um roteiro. Começou a gravar, deu 3 minutos. Só a Tati ela. começou. É, blá, blá, só blá, ela blá, falava. Eu falo com a mão. Aí. E eu aqui, aham. e blá, blá, Porque blá, olhando o seu estereótipo. Nasceu como- pra aquilo. Não, mas é que assim, é uma parceria boa, É. né? E aí, Palestra você pode e falar palestrinha. daqui Como que foi que nasceu? Já vamos entrar Na verdade, então? assim, ó, a gente. A gente, na verdade, sabe a história da Stephanie. Ela já foi apresentada. Inclusive- no Hub, tem um hub com ela. Tem que voltar lá no Hub, assistir. Stephanie Outro, Precioso. é verdade, já fizemos Foi muito- um episódio. Eu 2 anos recebo... atrás. Ontem não vai ser ontem no dia que eles vão ver, mas eu recebi uma mensagem, eu tenho uma paciente ainda daquela fase. Sério? Na verdade, eu tive vários pacientes daquela fase, vários, de verdade. Não isso foi passou muito 10% legal. pra Não, nós. desse Foi jeito, muito não. legal. Desse jeito. Era só o que me faltava. Vocês são ricos, querendo cobrar verdade. meus dinheirinhos. Mano, será que se a gente ficar falando isso aí... Vai, atrai, Mano, a gente eu atrai do sou a favor universo, né? disso. Pablo Lei do Marçal fala universo. muito isso. Eu sou a favor Enfim, também. e ela tava falando pra mim que tava assistindo o Hub de novo, depois de me conhecer. E aí ela falou assim, Stephanie, aqueles meninos acabam muito com você naquele programa. Ai. Eu falei, eles acabaram Mas comigo era o naquele Brunão dia. que Era o ficava Brunão. aqui. Brunão Foi. com tudo, porque ele sabe um monte de coisa Cutucando. sua do Tanto que você passado. falou que acho que você foi pra falar de um tema e acabou E eu falando nunca do outro, falei do não tema foi? que eu fui pra falar. Pô, era pra falar de Era pra adoção. falar de adoção. Foi, ela acabou, ela Que a acabou gente falando de fez o outras curso, coisas. que ajudou. Mas vai ser um dos temas do hub delas, certo? Boa, boa. E fala o nome direitinho do programa. Hub Por ela. Por ela. eu Ai, acabo- é muito fofo. Gente, acabou de esse começar o nome. projeto. Hub então, por elas. Hub por elas. E aí, minha história, né, a galera já conhece, pelo menos um pouquinho. Se não conhece, dá pra voltar lá. Mas é legal conhecer um pouquinho da Vamos história. falar o sobre Natália. Buzaide. Buzaide. Antes de... Eu antes perguntei, de né, ir, se podia chamar da autorizou. blusa. A gente... Na verdade, assim, todos os... O Hub Sport, o Hub Games... todo o quadro que a gente começou, sempre rolou, tipo assim, uma parada de ter um propósito naquilo. Sim. É essencial que isso aconteça, né? E aí eu fui falar, na verdade, com a Stephanie, que na verdade a ideia era alguma coisa relacionada à psicologia. Era um quadro Saúde bem mental. pequeno. mental, exatamente. Por ela já É. ser psicóloga. E aí, isso antes do Zion nascer, Aham. aí o Zion já tá com 6 meses, 6 meses. 6 meses. Isso passou Então, rápido. e aí no meio desse caminho ele falou assim, ó, e se trazer a Tati e a gente vem abordando talvez temas De forma mais leve. de mulheres, não só essa coisa da saúde mental, da psicologia. Eu falei, não, então vamos nessa linha então. E aí, A gente vinha conversando disso já há um tempo. A Tati, né, depois ela vai se apresentar melhor, mas depois que ela entrou mais de fato né, estudar psicanálise, a gente tem assunto muito profundo. Durante a vida toda, assim. Sempre que a gente vai conversar, busca temas muito profundos e tal. E aí um dia a gente olhou e falou assim, nossa, a gente podia gravar, né? Acho que é legal de conversar, Isso foi recente? de olhar. Não. Não, isso foi a... Você tava grávida, eu acho. Eu ou não? acho que eu nem tava Nem grávida. mas foi um pouco antes. Foi quando você começou a estudar. É. Tem o quê? Uns Eu 2 engra- anos, né? Um ano e meio? comecei a estudar em julho. Acho que foi na mesma época. Você tava... Nossa, eu tava ali, tava pra engravidar, ou tinha engravidado e não Uhum. sabia. a e a gente Stephanie- teve essa a conversa. Stephanie é psicóloga e você é psicanalista. Isso. Tá se formando, né? É. Então as duas lidam com a mente. E Exatamente. gostam de falar. Exatamente. A gente gosta de palestrar. né, como diz o- É, na nossa área. E aí, nessa conversa, assim,
surgiu um desejo de falar, ia ser legal. Aí você falou, quando eu falei, a gente podia gravar, você falou, se a gente tivesse um podcast. A princípio a gente queria ter um podcast. Falou assim, a gente admira tanto o Hub, os meninos do Hub. A gente se inspira tanto neles. Rapaz, Perdão, Senhor. Mas assim, realmente nasceu desse lugar mesmo de compartilhar um pouco. Documentar. É que assim, ó, a gente é muito em crise, posso falar por nós duas, com futilidade. Como assim? Temos as nossas futilidades, que eu acho que todo mundo tem, é importante pra espairecer. Mas a gente não gosta de viver no raso, assim. Então, se eu tiver um determinado comportamento que eu estranhei, tipo, não é meu ter esse comportamento e aconteceu. Tipo, fiquei nervosa pra falar em público em algum lugar. Eu não vou deixar isso passar batido na minha mente. Eu vou sentar pra conversar com uma amiga, eu vou sentar pra conversar com uma terapeuta. Qual é a raiz? Vamos entender por que nessa situação eu fiquei nervosa. Então, a nossa vida é baseada em tirar conclusões dessas Fuçar coisas. tudo e qualquer coisa. Exatamente. Nada passa batido Fuçadeira. aqui. E aí, a gente resolveu expor isso, né? Bem, a low profile expondo os pensamentos. E a vida também, Não vai mais porque ser, eu tenho né? muitas experiências, assim. É verdade. Eu vivi muita coisa, então tinha a ver também. Porque aí, quando você vai lidar com a situação de outra pessoa e você já tem a experiência, falar daquilo fica mais fácil pra você. Porque você tem um lugar de propriedade, né? Por exemplo, você enfrentou luto, aí você vai falar do luto de outra pessoa. Se você perdeu um filho, um pai, como eu perdi meu pai, por exemplo, quando eu vou falar do luto de alguém, eu consigo falar naquele lugar. E aí, por conta das minhas experiências... Sabe o lugar de fala? Ai, eu adoro essa frase. Eu sei. Mas faz sentido quando se trata Tudo disso, bem, eu né? vou ter Você que me tem reformular. um lugar que te dá propriedade. Você não quer usar É porque essa frase foi banalizada. Sim. Eu sei. Não tô falando que ela não é real. Ela virou hypada, né? De um Frase de Big determinado Brother. o grupo, né? A coisa do feminismo e tal. Mas enfim. Não é bem Mas dele, é muito fácil a gente falar de uma coisa que a gente não viveu. Isso. Porque é só palavras. E é legal também falar isso, que muitas vezes a Stephanie, como ela é muito estudiosa, então às vezes ela entrou... Tá à vontade, pigarro. Ela entrou numas crises de tipo... Pô, eu tô falando de um assunto que eu não deveria falar. Então como é que se faz quando você cheguei... não tem vivência no assunto que você tem Ela que falar pode sobre falar, ela pode falar. isso? Ou até aconselhar sobre. É Deixa que, eu na concluir que eu verdade, é o entro seguinte, nessa, o que essa é eu boa. dizia pra ela? Eu falava, mas o seu lugar te permite, até porque você é uma psicóloga. Então, tudo que envolve, né, as emoções, tudo que envolve o comportamento, a inteligência emocional, ela tem propriedade porque ela estudou. Só que ela não vai... Ela é só o cuidado, né? Eu sempre falava, é o cuidado de saber como fala quando você não está naquele lugar, né? De propriedade. Mas o seu papel como psicóloga, você deve falar. Mas ela teve as crises porque ela também tá no processo dela, né? Aí se você quiser explicar o que... Então tem que mais analisar a situação do que se afirmar algo de prima? Não é bem isso. Eu acho que não é sobre analisar, é sobre você... É porque é muito fácil a gente falar que empatia é você sentir a dor do outro, né? Só que a gente acha que sentir a dor do outro é nas minhas condições. Se eu fosse eu e tivesse acontecido a situação que aconteceu com o outro, eu ia fazer isso, isso, isso. Sendo eu. Não é assim. O ponto da empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, se eu fosse aquela pessoa, com a história dela, com as vivências dela, como será que eu viveria? Com a personalidade que muda tudo. Então, assim, é muito fácil, como sanguínea, falar assim, putz, você tem vergonha de falar em público? Nossa, mas pra que tão de boa? Você só não pensa nada, chega e fala. Para um melancólico. Pra você é natural. Meu pai... Olha lá. Ia chegar no meu pai. Não adianta. Manda um beijo. Olha lá. Você não consegue. Te amo, Gilson. Aí, belezura. Lindeza. Meu pai me projetou, e eu falo isso porque é muito real. Por ele ser pastor e tal, ele me projetou pra isso, pra poder falar. E meu pai, ele foi representante comercial durante toda a vida. Então eu me lembro de desde muito pequena ir pra palestra motivacional, e na época não existia coach, mas meu pai era tipo um coach da época. Era que eu fazia as palestras. É verdade, foi lá que começou o Hub. Eu ia montar o som.
Montava o som e tal, pra ele ligava o data show pra ele fazer as palestras. Exatamente. E aí, nessas palestras, ele falava muito sobre, né, essa questão motivacional. Ele motivava os vendedores das lojas, assim, Sim. né? E aí, então eu cresci vendo meu pai pregar, fazer palestra motivacional. E eu não só via, como eu participava. Ele dava aula também nos institutos de teologia da cidade. Então eu ia e ele me colocava, sempre me dava um pedacinho. Ó, essa parte você que vai fazer. Você que vai falar. Então Depois na igreja também, né? É muito cedo. muito cedo, né, no ministério, enfim. Então eu fui criada pra esse lugar. Aí a gente pega uma pessoa que não teve esse contato, tipo, nunca Não foi. tem esse perfil. Não gostava nem de apresentar trabalho na escola, tipo, passa pro outro, eu faço, o outro apresenta. E aí eu vou chegar e falar assim, não, vai lá e fala em público, só pensa, o povo fala das técnicas, né? Pensa que tá todo mundo pelado e que aí você vai conseguir falar. Que loucura que é essa? Você nunca ouviu falar dessa? Não. Você nunca ouviu falar disso? Onde filme O que fala isso? pensar que a pessoa tá pelada vai mudar? É uma né? técnica de teatro, né? Imagina. Não imagina, não. Não, é pecado. Porque a Bíblia fala que se a tua mente Só vai te fazer imaginar. pecar. Não imagina as pessoas peladas. Mas o povo fala aí, tirando as calças, pra ficar um pouco menos, tipo, constrangedor. Meu Jamais. Deus, eu ia Pra mim. eu imaginar onde Eu vou embora. Eu vou embora. É. Enfim, então, nem sei. Toda vez eu faço isso, mas... Mas eu Entrei, vou. não- Então, é que É assim ela tava mesmo. falando da empatia desse. E aí, falando da maternidade. Então, assim, ela já conseguia, no lugar de psicóloga, entender sentimentos das mães, falar sobre isso. Então, obviamente, ela, enquanto apenas casada sem filhos e como psicóloga, eu imagino lá que chegava uma mãe com as suas dores de mãe e ela conseguia acolher, então ela sabe disso, como psicóloga. Hoje, eu imagino, eu sei que como mãe, a hora que ela vai lidar com aquela mãe, ela tem outros sentimentos juntos. Eu começo Então, a chorar junto e vira uma terapia grupal. te fortalece, né? isso mesmo. A propriedade te fortalece. Não que o outro lugar não te permita que você fale, mas esse lugar de propriedade, de experiência te fortalece. Então, aí, vou me apresentar, então, assim, aproveitar que eu entrei. verdade. Eu sou a Boa, isso aí. Tati. Tati Eu Guia. sou a Tati Guide. Buzaide. Esposa do Moisés. E a Stephanie, esposa do Felipe. Moisés do baterista, Morada, tá, baixista do gente? Morada. E sou mãe da Louise, estudante de psicanálise, sou amiga da Stephanie. E é isso, gente. Vamos E a começar nossa- desse É, jeito. É a nossa palestrinha preferida. Então, assim, na verdade, quando você falou da futilidade, eu fiquei lembrando. É assim, ó, vamos imaginar alguém, porque essa é real, nós falamos de coisas que outras pessoas fazem. Então, por exemplo, acontecia alguma situação com uma outra pessoa. Não aconteceu comigo e nem com ela. Aí ela, Mas do rolê. você ficou sabendo? Aquilo fofoca, ali? sabe? Fofoca. Ah, você Mas ficou vamos falar que a gente é pecadora, não fofoca de... Essa Gente, as Pareceu um pessoas, buchiche. todas Pessoas as pessoas falam das coisas. Isso, Né? fatos. Pessoas. Fatos. Notícias. Ah, você ficou sabendo do comportamento. Fulano fez isso. O Vônia e o Brunão brigaram. Vamos imaginar. Então tá. Falou. Você ficou Feio, na frente de Feio. todo mundo. Ah, eles brigaram, ficou todo mundo sabendo, tal. O que Não, você que não achou? aconteça. A gente não se contentava. Por isso que ele saiu daqui, inclusive. A gente não se contentava. Desculpa. A gente não se contentava com aquilo. Tipo, brigou, tal. Por que brigou? O que ele projetou no O que Vona? o Vona vê no No Brunão, Bruno. né? É bem Oi, isso. Brunão. A gente não esquece. Estamos falando de você. O que o Vona projetou no Bruno que gerou isso daí? Não, porque deve ser alguma coisa da infância. Não, entendeu? E aí, Por que o Vona não joga futebol? Por que Tati- o Ele era o Vona... gordinho rosa. por que a que o Tati Vona... adora me analisar. Vocês por não que tá o ligando, Vona é porque eu tão sou cheio de brincalhão? problema. Por que ele é tão brincalhão? Não, entendeu? Então, os nossos Temos todas as assuntos, respostas. eles iam Quando- assim. Ah lá, Vai ali rapidinho, sabia. Vona. A Eu gente... sou cheio de problema e tento disfarçar com as brincadeiras. Vona, todos somos. Todos. Não, e às vezes eu tô falando alguma coisa com Todos ela. nós Ela, como ela tem essa liberdade, às vezes ela tá falando comigo, aí eu falo alguma coisa, ela
já começa a me julgar, assim. Ela fala na minha cara. Hoje aconteceu, inclusive. Hoje aconteceu, nem vou contar. Julgamento aconteceu. Tipo assim, parará, parará. Aí eu já venho com a resposta, porque como eu sei a linguagem do psicólogo, né? Porque eu tô estudando psicanálise, então, tipo, já respondo. E aí eles já viram um debate. Se a gente deixar, a gente vai ficar 1 hora, ela tentando me acusar de algo, eu tentando me defender. E aí que entram os maridos, porque às vezes você só quer comer uma pizza. Isso. Não, às vezes eu quero falar um negócio pro Moisés. Não, normalmente ele me ouve porque, meu... Ele não tem escolha. 14 anos juntos, Uai, ele já sabe. 7 dias viajando. Então, tem que outro ouvir. dia, né? outro É o dia a mínimo. gente tava, acho que viajando pra Rio Preto, tipo, a Lolo dormiu, e aí ele só me fez uma pergunta. Eu fiquei, tipo, 10 minutos. Você arrependeu Parará. Ele só tinha me feito uma pergunta. Eu acho que foi tão forte pra ele que Você deu quer uma... jantar? Não! Pronto, jantar. Acabou. Olha só, eu acho que... Deu uma Freud. crise de riso nele. Ele não conseguia parar de rir. Só que eu achei que ele tava rindo de outra coisa. Eu tava esperando ele parar de rir pra eu voltar. E aí ela começou a analisar. Eu queria terminar, não tinha Começou a terminado. analisar a crise É de riso dele. desesperador você... Quer falar de algo, você quer palestrar, você quer concluir. E ele começou a rir sem parar. Aí eu fiquei esperando, ele falou assim, eu só tinha te perguntado, parará. Era só falar assim, Não, Não existe. Não existe. Então é mais ou menos assim.